Olá pessoal, tudo bem por aí? O meu nome é Igor Castellano, sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria e vinculado aos cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais, também aqui ao grupo de estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa dessa universidade aqui, o FSM. Eu vou trazer para vocês aqui uma aula introdutória sobre formação dos estados e sociedades na África, pegando uma abordagem bem introdutória sobre essa formação pré-colonial e colonial de grandes padrões e processos que ocorreram nesse continente tão importante aqui para nós brasileiros. Essa aula é parte de curso de graduação e também para pós-graduação de Relações Internacionais da África, para cursos também de História da África, pode servir, e também para quem não está matriculado em alguma disciplina mais formal também importa querer assistir eventualmente esse curso e aumentar o seu conhecimento ou problematizar o seu conhecimento sobre algumas questões. Acho que esse é o papel também da universidade, a gente aqui difundir conhecimento e popularizar ciência e tecnologia para a sociedade em que a gente vive, que paga na realidade as nossas contas. Então essa é a ideia também desta videoaula. Portanto, nós vamos debater aqui formação dos estados e das sociedades na África com três enfoques principais. Primeiro, por que e como estudar estado na África. Segundo, que fatores constrangem e constrangeram especificamente a formação desses estados africanos. E terceiro, que também é muito importante, talvez o mais importante, como é que esses estados se formaram em sua interação com sociedades, com diferentes grupos não estatais, diferentes instituições subestatais, transestatais ou transnacionais e intergovernamentais ou supranacionais. Galera, eu vou dividir esta aula em duas partes. Tá bem? A primeira parte vai ser uma introdução mais geral e a discussão sobre os estados pré-coloniais no continente africano. A segunda parte vai ser especificamente sobre os estados coloniais e a formação deste período muito impactante no continente e levando então ao momento das independências. Esse vídeo trata particularmente da primeira parte, dos estados pré-coloniais e uma introdução geral. A visão aqui que a gente adota do estudo do Estado é uma visão do Estado ser importante como uma entidade, um ator político que organiza o processo de obtenção do poder ou de controle de instituições que são vinculadas à autoridade e à dominação, mas obviamente o Estado ele não está isolado, ele não é aquela caixa preta que as teorias mais tradicionais de relações internacionais percebem. Aqui o Estado ele é complexo, ele tem variabilidade histórica, ele tem uma relação com sociedades de diferentes tipos, ele não é um Estado homogêneo necessariamente com uma sociedade homogênea, e ele também tem uma interação muito importante, historicamente informada ou influenciada com a sua região e com diferentes sistemas internacionais, o sistema global, os sistemas regionais também. Então isso é bem importante. Tem uma aula inclusive sobre isso, sobre sistemas complexos e como estudar a África como um sistema complexo, e vários subsistemas também, que eu vou deixar aqui nos cards aqui de cima. Se não aparecer para ti, eventualmente tu está vendo na TV e aí às vezes os cards não aparecem, então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, ou também dá uma olhada aqui no canal do GCAP e outros videoaulas aqui que nós estamos postando, tá bom? Além disso, algo que a gente precisa entender em relação aos estados africanos, tanto pré-coloniais, pós-coloniais e coloniais, é que é muito importante que desde já a gente rompa com uma certa simplificação de equalização entre Estado repressivo, que geralmente a gente percebe em regimes autoritários, muitas vezes em regimes autoritários em estados muito fragilizados, porque tiveram suas independências muito recentemente, como na África, Oriente Médio, Ásia. Ao contrário da América Latina, esses estados tiveram sua independência agora,
né, após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e não no século XIX, na sua maioria. Então são estados que têm muita dificuldade de se formar, né, como né, estados que superem influências de grupos ou né, obtenção, apreensão por parte de elites específicas e que representem interesses públicos, interesses maiores, interesses, né, que seriam, em princípio, aquela ideia, né, utópica de um Estado moderno, racional, weberiano. Então esses estados não têm essas condições e isso representa a fraqueza desses estados e não a sua força. Então a Lisa Anderson, uma autora muito importante, que vai escrever em 87 um artigo, né, de comparação sobre o processo de formação dos estados no Oriente Médio, ela vai trazer justamente isso. Outros autores também trazem, né, como Joy Migdal, é um autor que lida muito com essa ideia de que estados no terceiro mundo são muito fracos em relação a elites particularistas, elites que se apropriam dos poderes do Estado, das instituições estatais e acabam utilizando essas instituições a partir dos seus próprios interesses. Então, é uma realidade de Estado fraco ao invés de Estado forte. E o Estado autoritário, repressivo, é apenas um sintoma da sua fraqueza e não da sua força. Outro elemento importante para entender sobretudo aqui o caso do continente africano, são algumas condições antecedentes, né, que um texto fundamental, né, que lida com formação dos estados africanos, é o livro do Jeffrey Herbst, e inclusive todas essas referências vão estar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Tá? Na descrição do vídeo a gente vai colocar as referências bibliográficas que mencionamos aqui na videoaula. Então vocês podem acessar, quem não está fazendo um curso formal aqui no UFSM, pode acessar também aqui então pelo YouTube. Quem já estiver fazendo um curso formal, as referências bibliográficas já estão como conteúdo da aula, né? Sempre lembrando que a videoaula não é por si só suficiente, né? A gente precisa de comunicação, de interação presencial. É muito importante que haja um diálogo para expandir esses conteúdos, né, que eles se tornem realmente aprofundados. Tem um bocado de atividades também avaliativas que são importantes de serem realizadas, tá? Então, isto é um elemento fundamental para a aprendizagem. Voltando aqui, então, o texto de Jeffrey Herbst, ele vai lidar com questões essenciais sobre a formação dos estados africanos, né, e das suas sociedades, levando em consideração enormemente, né, de maneira bem importante, o papel da geografia. Tem um autor chamado Jerry Diamond, né, que vai escrever Armas, Germes e Aço, que simplifica, de certa forma, a história do mundo a partir de um fator geográfico, do fator demográfico, né, de fatores de disponibilidade de recursos, de matérias-primas ou de recursos naturais como terras, como climas adequados, né, para o desenvolvimento de capacidades civilizatórias, né, como fogo, como a construção do aço, né, como inclusive a organização social mais complexa, né, a sedentarização e a organização social mais complexa. O Jeffrey Herbst vai um pouco por esse caminho, né, e lá no Jerry Diamond também está presente. Vou deixar um link aqui também, tem um documentário, se eu não me engano, da BBC ou do History Channel, teria que consultar ali direitinho, tá? Mas tem um documentário que exemplifica essa tese, digamos, do Jerry Diamond, que tem seus problemas, mas que nos leva a refletir sobre essas questões geográficas mais estruturais, né, mais estruturantes. Então essas questões geográficas vão nos dar as condições de competição de certa população por recursos escassos ou não, né, em certo território. Então, no caso dos países europeus, houve uma competição muito intensa, né, por território, né, e por terras que eram férteis para a expansão agrícola, para a produção, né, de alimentos, para a produção depois de matérias-primas, né, que com o apoio das colônias, o apoio né, violentamente obtido das colônias,
conseguiu expandir o processo de revolução industrial, de melhoria das capacidades econômicas e produtivas. No caso africano aqui é algo um pouco diferente, até o contrário, do ponto de vista geográfico do que aconteceu na Europa e também talvez do que aconteceu na Ásia. Na Ásia a gente tem um continente muito vasto, ao contrário da Europa, mas também com alta densidade populacional em grandes zonas, como Índia, China, leste asiático, sul da Ásia. Você tem um ambiente de competição, por terra, por recursos, com uma população muito grande, para desenvolver recursos humanos também, para desenvolver atividades produtivas que não existe na África. Na Europa, embora o território fosse menor e a população menor, isso se equilibrava do ponto de vista da competição intersocial, e interestatal, aqui falando de estados pré-modernos, o que levou certa competição a incentivar, estimular estados a se construírem, a se fortalecerem. Na África, a gente tem um sistema muito particular que fez com que, de muitas terras, um continente muito vasto, mas que de alguma forma essas terras elas tinham uma dificuldade de permanecerem, de serem aptas e de permanecerem aptas para o desenvolvimento agrícola e depois para conseguir matérias-primas para o desenvolvimento industrial. Então, era um grande desafio, você tinha uma grande variabilidade geográfica do ponto de vista do relevo, do ponto de vista dos recursos e do clima. No mesmo estado, às vezes você tem um deserto, uma floresta muito densa e uma densidade demográfica muito alta, muito distante do centro de uma capital, por exemplo. Então, essas variabilidades foram muito desafiadoras para o continente africano, entre elas também uma outra variabilidade, foram grandes mudanças climáticas, em períodos bem importantes. Você tem uma grande seca ocorrendo, de cerca de 500 a 300 a.C., e depois dessa seca a gente começa a ter também um movimento de umidificação e diminuição da seca. E essas variabilidades de secas, e momentos históricos, isso na larga escala, na macro história, isso vai fazer com que populações tenham que migrar, e algumas das terras que eram antes centros de grandes civilizações, como Egito, como Etiópia, Império Axum, a Núbia, ou mesmo Mali, que esses centros populacionais acabassem tendo mais dificuldade para se desenvolver em momentos de grandes secas, ou mais potencial para se desenvolver em momentos de mais umidade, e menos secas. Então, outra questão é a escassez populacional comparativa ao tamanho do território. Você não tem concentrações do tamanho como a gente vê China ou Índia, ou Japão, por exemplo, em que o grande esforço fundamental ali é o controle do território, ou seja, você tem pouco território para muita gente. Aqui na África a gente tem o contrário, é muito território para pouca gente relativa. Então, a forma de organização social do período pré-colonial foi muito fundada na ideia de controle das pessoas, de construção de um elemento social comunitário para que aquelas pessoas criassem vínculo ao império, vínculo aos reinos pré-coloniais, e este vínculo cultural, esse vínculo linguístico, esse vínculo até mesmo parental, comunitário de formação desses estados, era o principal, não necessariamente o controle do território. E isso fez com que esses estados pré-coloniais se preocupassem muito menos com fronteiras estabelecidas, com zonas de influência recortadinhas, mas muito mais com o seu poder, de legitimar a sua autoridade frente à população. Essa população também tinha muitos fluxos, de migrações, fluxos comerciais, e a autoridade se fazia valer justamente quando essa população se sentia parte daquela comunidade. Então isso é muito importante, isso é muito diferente do que vai acontecer no processo de formação dos Estados europeus, em que o fundamental, digamos, era estabelecer fronteiras minimamente organizadas e o território bem distribuído devido justamente à escassez territorial. As fronteiras acabaram se tornando muito mais rígidas do que o que ocorreu na África, e isso vai mudar na África no período colonial.
né? Porque a Europa vai trazer uma ideia de organização social e política bem diferente do que estava lá no continente africano no período anterior. Vou fazer um ajustezinho aqui na minha câmera, acho que está cortando, não tinha visto, está cortando o cocuruto. Vem cocuruto. Tá, foi. Tá, então os custos eram exorbitantes justamente, para se organizar estados naquele período, mas também, obviamente, as unidades políticas africanas conseguiram se organizar de forma muito consistente, com outra forma, com outra trajetória de constituição de estados, que não se tornaram estados modernos de maneira autônoma, vão se tornar estados modernos pela influência da colonização, justamente por causa dessa competição internacional que a Europa já estava mais apta, ou mesmo produzia justamente essa competição internacional. Então havia, de certa forma, também uma integração muito sutil com o interior, Havia elites urbanas importantes, e essas elites urbanas elas se vinculavam com o interior por meio de diálogo, de linguagem, de comércio, e não necessariamente por meio da ocupação territorial. As variáveis centrais aqui que o Jeffrey Herbst traz também para nós, são, primeiro, o custo de expandir a infraestrutura doméstica de poder. Isso vai ocorrer também no período pós-colonial na África. O desafio das fronteiras nacionais, então as fronteiras que foram produzidas de forma muito artificial em comparação com o que era esse modelo de organização pela população e não pelo território, que preexistia na África pré-colonial, e depois no período pós-colonial isso muda, porque na colonização a ideia de Estado soberano moderno, tipo europeu, em que fronteiras devem estar bem demarcadas, ela predominou no continente africano. E esse modelo produziu fronteiras que, por um lado, são muito importantes do ponto de vista legal, da formatação da ordem internacional, assegurando a manutenção dessas fronteiras, e, por outro lado, são fronteiras que não têm efetivamente uma base histórica social com um legado para que elas sejam realmente respeitadas. Então, isso também produz uma característica de um sistema regional mais cooperativo do que conflitivo, muito embora os sistemas regionais aqui no continente africano tenham também elementos de rivalidades e conflitos entre estados, mas a gente vai lidar com isso na sequência. Aqui só a gente tem como bibliografia também da aula de hoje, desta videoaula aqui, o trabalho do professor Paulo Visentini, da professora Ana Lúcia Danilevich Pereira e do professor Dario Ribeiro, que foram meus professores. Eu tenho um grande carinho pelos três professores. Esse livro deles é muito bom, é um livro que brevemente você consegue entender grandes processos de formação do continente, históricos de formação do continente africano, e que se chama Uma Breve História da África, desses três professores que são referências lá do Centro de Estudos Africanos do Sebráfrica, da Federal do Rio Grande do Sul. Então aqui a gente já vê uma variabilidade climática, às vezes até mesmo dentro do mesmo território, essa variabilidade, e isso não é muito diferente do que acontece no Brasil, entretanto, existe, além dessa variabilidade territorial, do ponto de vista geográfico, de vegetação e relevo, também tem uma variabilidade histórica muito presente, de mudança climática ao longo do tempo, no continente africano. Isso é bem importante. Então, na África pré-colonial, indo para a África pré-colonial, depois a gente vai para a África colonial, fazendo esse grande en passant, esse sobrevoo sobre o continente africano nesse período. Poderíamos ter uma disciplina específica só sobre a África pré-colonial, várias disciplinas, inclusive um curso de graduação ou pós-graduação sobre isso, e a África colonial mesmo. Então, vamos fazer um grande sobrevoo aqui. Especificamente, então, tinha na África pré-colonial, em termos gerais, é claro que havia exceções, como sempre há em qualquer fenômeno social.
controle do território versus controle da população. Então, o objetivo era o controle da população prioritariamente. Por isso a importância de escravos, né? A importância da utilização de escravos para que esses escravos fossem mão de obra para reinos ou entidades políticas rivais, né? E o escravo era muito parecido com o que era o sistema de escravidão não moderno, né? Pré-moderno, que existia na Grécia e em Roma e no Egito. Então era muito presente, né, o sistema de escravidão que ocorria já nesse período histórico antigo, né, na história antiga de reinos e impérios europeus também, né, e asiáticos. Então na África apenas permanecia um sistema que já era muito praticado, inclusive em estados europeus. Se a gente for ver, os próprios estados nórdicos permanecem com o uso de escravos até o século XV, né, XVI, e aí com algumas exceções, né, e o único diferencial na Europa continental e também na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, foi a organização a partir de um sistema feudal, justamente para que o controle de território se tornasse mais viável, né? Então você precisava, né, controlar o território, já tinha uma população mínima, então não valia mais, não havia mais interesse em que escravos fossem obtidos, e obviamente esse sistema feudal era um sistema que organizava, né, uma estrutura de vinculação com uma entidade maior, soberana, que era a entidade da igreja, ou seja, você se sentia parte daquele sistema ali, né, e aquela parcela de organização foi fundamental para a construção de estados absolutistas soberanos posteriormente. Então era muito importante na África, por outro lado, a ideia de vínculos com a população, né, não importava o tamanho dos territórios dos impérios, esse tamanho era muito tentativo, né, a ocupação era importante mais do que a propriedade privada, ou seja, utilizavam-se de alguns territórios em momentos climáticos prósperos, e nesse momento climático próspero ocupava-se aquele território, e aí havia migrações em outros momentos climáticos não prósperos, né, não aberto à utilização daquele território. Então a organização da sociedade estava por comunidades, e essas comunidades, pelo vínculo linguístico, pelo vínculo cultural, pelo vínculo de autoridade com chefes, né, com representantes, migrava como um todo. Então havia uma noção de coletivismo que não estava necessariamente pertencendo a um território particular, mas uma ideia maior de território enquanto algo passageiro, né? E a infraestrutura também para projetar poder era uma infraestrutura que era muito feita a partir de círculos concêntricos, né, e centrífugos, né, para fora, enquanto na Europa a gente tem um sistema o oposto, em que a estrutura de poder ela se dá demarcada pelas fronteiras, e aí então demarcam-se as fronteiras, e dessas fronteiras o poder vai se organizando a partir de um sistema, né, centrípeto, em que as fronteiras se organizam, obviamente pela disputa interestatal ou interfeudos, né, e aí dentro vai se organizando por causa, né, deste processo de estabelecimento de fronteiras. Então isso produziu, portanto, né, um sistema de projeção de poder que era coerente por parte dos europeus, coerente porque ele está vinculado a choque de forças entre estados. Na África não necessariamente choque de forças entre estados, mas a necessidade de projetar poder para populações, né? E as armas de fogo também, né? O uso já lá no imperialismo, né? O uso de armas de fogo com grande capacidade de cadência, né? Metralhadoras, a Maxim já no século XIX, né? Houve também vários reinos africanos que adotaram armas de fogo para sua própria defesa, né? Não esqueçam que a África tinha contato com todo o restante do mundo, né? Exceto a Europa Ocidental, desde a sua formação. Então
o Egito já tinha contato com a África Ocidental, né, com o sul da África, o Império Omânico já tinha contato com o sul da África, né, o Império Indiano já tinha contato com a África Oriental, e todas essas relações, né, de trocas, né, que continua depois com o Império Árabe, continua sendo realizada, e obviamente a adoção de armas de fogo foi uma das trocas que ocorreram, e a expansão daí efetivamente desses estados começa a ocorrer. Digamos que assim, o momento africano de disputa interestatal vai ocorrer. Se na Europa isso vai ocorrer ali no século 11, 12, 13, no Renascimento, e organização do Estado moderno, na África começa a ocorrer lá no século 16, 17, em que os estados começam a entrar em choque um pouco mais estruturado, como era a guerra, por exemplo, né, pré-Westfaliana e depois Westfaliana na Europa. Então, a gente pode dizer que os estados europeus imperialistas, né, os estados colonialistas, eles chegam na África no momento em que a África está num processo de grande reestruturação nas suas estruturas políticas, né, de reestruturação na sua organização política. Existe, por exemplo, na África Austral, no Reino Zulu, um nome que é Mfecane, né? Esse nome ele é dado justamente a uma revolução burocrática no processo de organização do Estado, né? E que faz com que o Reino Zulu vai ocupando, né, outros territórios e aí subjugando, né, outras organizações políticas, como em Xhosa, né, como em Ndebele, e essas organizações políticas vão sendo reestruturadas por meio de uma burocracia nova, mais eficiente, inclusive com a adoção de táticas, né, de guerra bem desenvolvidas. Então, nesse momento e é justamente nesse momento que o Império, especificamente britânico, chega na África do Sul, né, início do século XIX, e é nesse momento em que não há ainda uma organização definida, né, ou definitiva, em que os estados africanos estão ainda em disputa, é que se torna muito mais fácil, obviamente, para as potências coloniais derrotarem esses estados, muito embora alguns reinos como Oyo, alguns reinos como Benin, Dahomey, foi muito difícil, né, a ocupação e a penetração de estados europeus, né? Em relação à moeda, por exemplo, né, não havia um controle estatal da moeda, havia uma diversidade muito grande, né, é quase como um modelo que a gente gostaria nos dias atuais, né, uma cesta de moeda, privilegiando o comércio, privilegiando o desenvolvimento das relações entre povos escassos, lembre, mais do que o controle daquela população num território fixo. Era muito importante que a projeção das ideias, dos valores daqueles reinos fosse eficiente, e para isso, então, aceitava-se a inclusão de outros povos, de outras moedas, de outras formas de fazer negócios, justamente para que essas pessoas se sentissem parte, né, de um reino africano. Então isso é bem importante. Aqui no caso do Egito, né, a gente tem, bom, é o reino, ou império, né, do Egito Antigo, é o mais conhecido, né, e mais, né, popularizado. Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Então a gente tem o surgimento do Egito justamente em torno, né, de locais com abundância de água, né? Então isso é padrão em qualquer civilização, desde a Mesopotâmia, Índia, né? Mesopotâmia com a Índia, com a Síria, né? Com a Pérsia, com a Grécia, com o Egito, obviamente, também. Então a gente vai perceber que todo o Nilo vai ser habitado por reinos e impérios importantes que vão começar, né, num processo lá no terceiro milênio, né, antes de Cristo, e vão acabar aqui depois, né, na ocupação, daí, assim, na diminuição do poder do Egito no norte, e aí justamente pela penetração de outros povos, a Síria, fenícios, Grécia, e aí Roma posteriormente, e depois árabes, né, o Império Árabe, que vem e ocupa esta região, né, da foz, do delta do Nilo,
e vai pressionando, né, os reinos africanos ou os povos africanos a ocupar o Nilo no Alto Nilo. Por que Alto Nilo? Porque é a zona onde surge o Nilo. Vocês sabem que o Nilo ele surge lá nos grandes lagos da África Central. Então o Alto Nilo é por lá, zona de altitude, e o Nilo desemboca então no mar Mediterrâneo. Então no Alto Nilo é que vão começar a surgir reinos mais consolidados africanos, entre eles, né, a Núbia, que estava justamente na região do Alto Nilo, e ela permanece existindo depois da queda do Império Egípcio, né? Então, com escrita, inclusive, avançada, com uso de ferramentas avançadas, né? Aqui, obviamente, os rios têm a ver com a Revolução Agrícola, né? O uso de ferro, o uso da manipulação do fogo, né, e a sedentarização para produção em larga escala. Quando você tem uma produção agrícola em larga escala, isso é fundamental além do comércio, é claro, mas a produção agrícola em larga escala vai produzir o quê? Excedente. E com os excedentes, a gente pode fazer com que parte da população não precise plantar, colher, né, produzir alimentos para os seus descendentes. Essa parte da população, ela pode se tornar cada vez mais burocrata, ela pode se tornar cada vez mais membro do governo, assumir outras profissões, como artesãos, como artistas, né, como clero, como guerreiros. Então, o excedente, né, agrícola é fundamental para essas sociedades. Inclusive, em uma aula presencial aqui na FSM, a gente discutiu, né, até com o uso da tradição oral, para lembrar o papel em que os Oyo, né, chamam Ogum, né, de Ifé, de um reino, uma cidade importante na África Ocidental, tinha como representante, e não só Ogum, que depois aqui no Brasil se tornou um orixá, né, mas seria um ancestral importante para este reino, ele também permanece em outras tantas crenças em diferentes religiões tradicionais na África. Por quê? Porque é uma divindade que representa a revolução agrícola, representa a sedentarização, justamente porque manipula com o fogo o ferro, e o ferro é o instrumento capaz de transformar essas sociedades em sociedades sedentárias, em transformar essas sociedades em sociedades expansivas do ponto de vista demográfico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de organização política. Por isso, essa é a grande guerra que Ogum trava, né? A guerra da organização social, da expansão, né, de uma sociedade organizada e feita para sobreviver às intempéries do tempo. Então a Núbia é uma delas, né? A Núbia vai existir até 400 depois de Cristo, ou seja, enquanto o Império Romano predominava, enquanto os árabes, né, os mamelucos começam a ocupar, né, e depois árabes específicos, mas nesse caso aqui já era a Assíria nesse momento, começa a ocupar o norte do Egito, a Núbia permanece presente e aí vai conviver também com o primeiro reino do Axum, né, o Aksum, que é um reino fantástico, a gente sabe muito pouco sobre ele, infelizmente, aqui no Brasil, mas ele é um reino fundamental para a gente compreender, né, legados africanos, legado até da organização da Unidade Africana, depois da União Africana. Por que a União Africana tem a sua sede em Addis Abeba, né, ou Addis Abeba, como queiram escrever? Justamente por isso, porque o reino de Axum, ao contrário do que é o Egito, muitas vezes o Egito é visto como um reino de brancos, né, como se fosse verdade, não é, né, tem muita descrição, assim como, né, a representação ocidentalizada de Jesus Cristo. O Egito geralmente tem uma representação ocidentalizada, né, mas berberes, né, e nilóticos são povos de origem africana. A gente viu no vídeo anterior, né, a sua importância na formação do continente africano. Mas se a gente for pensando, e na África subsaariana? Bom, vários reinos, entre eles aqui, né, na costa do Saara, do Sahel, que é essa zona do Império Axum, né, que depois foi a base para o surgimento da Abissínia ou do Reino da Etiópia. Então, o reino de Axum, ou de Aksum, ele é incrivelmente interessante. Ele é o primeiro reino, o primeiro estado
pré-nacional, pré-moderno, que adota o cristianismo como religião de Estado. Há também uma grande presença de hebreus, né, que pelo êxodo do Egito, o êxodo do Egito levou hebreus a Israel, que é aqui, um pouquinho mais ao norte, né, não é muito longe. Olha aqui onde está Jerusalém, ó, Palestina, e aqui está a região, perdão, que estou um pouquinho gripado ainda, a região do Império Aksum, um pouquinho abaixo aqui da Núbia. Então, percebam a proximidade, né? Esse êxodo de hebreus para essa região aqui da Etiópia levou a uma organização religiosa muito interessante aqui, a ideia do sionismo como uma parte também presente nesse local, né? E especificamente a rainha Shaba, né, ou Sheba, como queiram escrever, né, dependendo da tradução, ela no século III depois de Cristo, ela tem uma relação com o rei Salomão. Ela é uma líder fantástica, muito importante na história da África pré-colonial, nos reinos africanos, e ela vai ao rei Salomão, que governava Jerusalém naquele momento, e produzem um filho. Com o interesse dela, ela queria um filho com um legado, né, digamos, hebreu, e que fosse representante legítimo dos hebreus, e por isto o próprio Império Axum ele vira um representante, né, dos hebreus, e ao mesmo tempo adota o cristianismo como religião de Estado, naquele mesmo período. Então, adotando o cristianismo como religião de Estado, sendo berço de uma nova geração de hebreus, né, esse Estado se torna quase como, né, uma origem, né, remota do cristianismo na África, o cristianismo ortodoxo etíope e também o sionismo integrado ao cristianismo. Isso é muito interessante, né, esse sincretismo entre judaísmo e cristianismo nessa região. É muito o que se estudar em relação a isso, e é uma história muito interessante. Se vocês forem hoje em vários países africanos, o cristianismo na África subsaariana, que é muitas vezes celebrado, é um cristianismo que chama-se Zeta Sisi, é um cristianismo até sincrético, que aceita o uso de tambores, aceita o uso de cânticos, né, com tradição africana, ou seja, dá valor às tradições originais, né, e também tem uma ideia de sionismo, né, ZCC ou ZCC em inglês, né, é a Zionist Church, né, Christian Church, que é a própria igreja vinda da Etiópia, e há a ideia de que a Etiópia é, digamos assim, o berço do cristianismo enquanto uma religião formal, integral, né, e institucionalizada. Então, por isso a Etiópia também é um local de muita importância em todo o continente africano, até porque depois, com o surgimento, né, ali no século XI, XII, da Abissínia enquanto império e da Etiópia, do reino da Etiópia com esse nome já, foi o único reino que não foi efetivamente ocupado ou destruído, né, por potências coloniais. Então isso é muito interessante como parte aqui também dos estudos da África pré-colonial. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. O Império de Gana, também uma zona aqui fundamental, próxima do rio Níger, né, toda essa região aqui, né, à volta do Níger, as curvas que ele faz aqui para depois desembocar lá perto da Nigéria, né, no mar, ele vai produzir uma zona de muito desenvolvimento comercial, de muito desenvolvimento agrícola, em que o comércio de sal, o comércio de produtos agrícolas até dessa região aqui, né, mais da África Ocidental, o comércio de ouro, porque aqui se torna também em Gana a Costa do Ouro, em que a disponibilidade de ouro é muito grande, mesmo antes da colonização europeia. Então a gente está falando aqui em século XIII, em século XII, em século XI, em que o Império de Gana, por exemplo, surge, não é na região de Gana, mas já adota este nome, e depois Gana passa a adotar como referência a esse império como um dos principais impérios na África Ocidental, né? E
depois, né, esses impérios eles vão sendo sucessivos, eles vão substituindo um ao outro, só que o centro do poder vai variando de lugar para lugar. Depois esse império passa a se chamar, né, com a penetração muito maior aí do islamismo, e de povos também árabes vindo da Arábia. Esse império passa a se chamar Império do Mali, e depois com mais outros desenvolvimentos, né, principalmente com a importância aqui de grupos, né, mais aristocráticos, vinculados às forças militares, o Império do Songhai, que é essa região um pouco mais desta curva aqui do Níger, que, ó, como vocês percebem, faz toda essa curva aqui, ó, até desembocar lá no Golfo da Guiné, nessa região aqui da atual Nigéria, em que a gente tem o delta do Níger, da cidade de Lagos aqui. Então, o Níger, ele integra toda essa região aqui, inclusive impérios do Oió, impérios de Benin, que depois também passam a surgir nessa região, ali no século já 15, 16, 17, e aí vão estar presentes no momento do colonialismo europeu mesmo, né? Outro reino muito importante, pré-colonial, o reino do Zimbábue, tinha uma estrutura fundamental de organização do poder, a organização das cidades, né? Aí para a defesa especificamente, não necessariamente como fronteiras, mas para a defesa, para a organização inclusive de estratos de administração da cidade dentro dessas muralhas. Essas muralhas permanecem, né, até os dias atuais. Alguns mapinhas aqui que também nos ajudam, continuam nos ajudando. Uma coisa importante, né? A gente fala muito de etnias, né, ou tribos. Tribos é uma estrutura que na realidade, né, esse nome tribe, o tribo, é um nome que se tornou muito pejorativo, né? Na realidade são organizações por meio de clãs, né, de clãs familiares, que se organizam por descendência e vinculação, né, e por ancestralidade o líder de um clã se torna mais importante. A ideia de tribo é que, bom, esse clã ele não necessariamente é feito por apenas uma família, mas por várias famílias, por uma comunidade um pouco maior. A gente não precisaria, né, chamar de tribo, a gente pode chamar de chefias ou de unidades políticas menores, né, ou de comunidades, né, organizadas, né, por meio de valores, de estruturas sociais muito particulares. As etnias são diferentes, né? As etnias são troncos linguísticos de influência linguística, obviamente, mas também cultural, religiosa, né, que perpassa um grupo muito maior, né? Uma combinação dessas diferentes comunidades, né, ou tribos, né, se quiser chamar. Então, essa organização de troncos linguísticos, ela tem vários níveis também de vinculação. Então, dentro de um tronco linguístico grande, como o Banto, né, ou como o Níger-Congo, que existe nesta região aqui. Então, assim, você tem o Níger-Congo sudanês, que é nesta região aqui da África Ocidental, e o Níger-Congo desta região aqui do sul da África Austral ou Central. E nesta divisão você tem um vínculo muito importante da fonética, né, do uso a percepção sobre divindades, né, o uso de palavras, de letras, de símbolos, e com Banto, mesma coisa. Então a proximidade linguística entre Banto do Sul e, por outro lado, de Bantus da África, de Níger-Congo da África Ocidental, é muito grande. Então, por mais que a gente diga assim, o meu povo é da etnia Umbundu, né, ou Umbundu, que se situa nessa região do interior, do litoral ao interior de Angola, ou Congo, ou Kikongo, ou Bakongo. Assim, se a gente for levar o Congo, o Banto, efetivamente, seria o plural com BA na frente, o Bakongo, os Balingala, né? Esses grupos menores, eles são uma segmentação que a gente poderia chamar de etnia, mas o conceito ele se tornou muito pejorativo também, né? O conceito de etnia, porque a gente parece que está definindo algo muito rígido, né? Eles são de uma etnia tal.
e que na prática não era tão rígido assim, porque havia um pertencimento ao tronco linguístico, ao tronco étnico-linguístico, e também os estados, né, as estruturas políticas, elas sempre foram multiétnicas, né, se nós usarmos o termo etnia para esses grupos aqui que são intermediários entre a tribo ou a comunidade e o tronco linguístico maior. Então, é bem importante que a gente perceba isso, porque não existe, né, uma unificação, uma homogeneidade ou uma semelhança, né, entre a unidade política e o grupo étnico no período pré-colonial. Então aquelas histórias, a África hoje não consegue se organizar porque é um bando de etnia, né, e cada um quer uma coisa. No primeiro lugar, que não é um bando de etnia, né, essa visão já é por si só equivocada e preconceituosa. Essas etnias são partes, são segmentos especificamente particulares de um tronco linguístico maior que integra esses povos. Segundo lugar, né, não existe essa divisão entre etnias que os estudos organizados fizeram por causa de nomes diferentes que davam a divindades, por causa de alguma estrutura menor, fonética diferente. Essa divisão, ela não era na prática um elemento de divisão política necessariamente entre esses povos. Então essa divisão política que a gente pressupõe que existe, nunca existiu. Né? E se existiu foi em momentos específicos muito particulares, porque a maioria dos reinos maiores e complexos na África pré-colonial eram multiétnicos. Então, se eles conseguiram se organizar antes, por que não se organizam hoje? Né? O que aconteceu aí nesse meio tempo? Né? Que história é essa? Né? Essa divisão entre etnia foi muito manipulada pelos estados coloniais, de pegar um grupo étnico e dizer, não, você aqui é o representante da Europa moderna aqui nesse território, e você aqui, você é um representante do que tem de mais, né, o que tem de menos civilizado, o que tem de mais antigo, então você não vai ser privilegiado aqui na nossa organização social. Então essa manipulação que as colônias, né, o projeto colonial europeu estabeleceu, produziu, né, cristalizações étnicas, né, que se depois transformaram até mesmo em pertencimento partidário entre grupos que se diziam, bom, eu sou da etnia tal, então meu partido vai ser tal, eu sou da etnia Z, o meu partido vai ser tal, eu sou da etnia Y, meu partido vai ser tal. E essa disputa étnica, né, ou melhor, política, se tornou uma disputa étnica também, o que não era, né, a forma de organização, de convivência e confluência que existia nesses povos pré-coloniais. Tá? Então aqui outras questões, né, grandes migrações, como esses povos do ponto de vista também aqui, né, aqui não um tronco linguístico, mas povos originais do ponto de vista demográfico mesmo, né, fenotípico, né, acabaram migrando, né, justamente aqui, para essas regiões e a sua zona, digamos, de origem. Né? Mas, obviamente, essa grande migração que começa lá, né, no ano 500 depois de Cristo, começa já no ano assim, antes de Cristo, mas aí efetivamente no ano 500 depois de Cristo, até o ano 1500, a gente tem uma grande migração. Então, esse processo também de grande migração ainda estava ocorrendo, né, nesse período, e aí a chegada desses povos banto, por exemplo, aqui na África Austral, está ocorrendo no mesmo momento em que está chegando, né, a penetração dos europeus nessa região aqui, que ainda era uma região menos explorada. Essa região da África Oriental aqui era mais explorada, obviamente pelo comércio com o Índico, com povos, né, omânicos, com povos árabes e povos, né, indonésios também, em todo o Oceano Índico e Pacífico. E, bom, as outras regiões aqui do norte da África já eram muito mais habitadas. Mas essas regiões aqui foi justamente no momento da colonização, em que elas estavam ainda em processo de transformação, como eu falei anteriormente. Aqui também, né, os grandes impérios africanos que adotaram o Islã, né, e assim, aqui setinhas, né, o Islã, como ele estava integrado com as rotas de comércio, era uma forma de produzir unidade dentro
dessas rotas muito distantes, né, que perpassavam diferentes regiões. Aqui um exemplo específico, né, que eu produzi no meu livro sobre a formação do Estado e os processos de conflitos, né, na República Democrática do Congo, e que mostra justamente que em períodos históricos diferentes, por mais que os grupos étnicos estivessem presentes, por exemplo, Chokwe, Kazembe, o próprio grupo étnico Luba, ou Lunda, ou Cuba, eles estivessem presentes aqui nessa região, a formação de um reino predominante, né, de um império predominante, ela era necessariamente a formação interétnica. Né? Então você tem etnias principais com esses pontinhos aqui, e vocês veem que os reinos, aí tem reinos predominantes em momentos históricos diferentes, por exemplo, o reino do Congo em certo momento, depois reinos predominantes, isso, o reino do Congo no século XVI, início do XVII, XV, XVI, XVII, e aí outros reinos predominantes, Luba, né, Lunda, ou Lunda, né, mas depois o francês acabou, né, nos gerando uma pronúncia muito tradicional lá, que é o Lunda, o Luba, e os reinos predominantes lá no século XIX, que foram justamente os reinos que foram indo para o interior, né, do Congo. Houve a penetração dos povos europeus aqui na costa e esses reinos africanos permaneceram presentes e ainda multiétnicos, né, aqui no interior do Congo, e também com a penetração de outros povos que vinham da costa oriental, né, os Swahili, os árabes Swahili, ou melhor, Swahili, porque a sua organização social é africana, não é necessariamente árabe. Então houve, obviamente, depois uma mistura e adoção, né, do sincretismo com a língua árabe e o Swahili, mas eles penetram aqui também da África Oriental para essa região aqui, produzindo, por exemplo, né, tipo Tib, que é um reino bem importante, né, que vai garantir que também nessa região aqui do leste do Congo haja uma presença importante do Swahili, né, do árabe Swahili. Galera, espero que tenham gostado dessa primeira parte, né, desse tópico formação dos estados e sociedades na África, essa parte que lidou com uma introdução e os estados pré-coloniais. E se você gostou, né, demonstra esse gosto, esse apreço comentando aqui embaixo, né, porque aí a gente vai entender se deu certo esse vídeo, se o tema é legal, se você tem outras interpretações ou outras ideias, outras leituras também que poderiam ajudar o pessoal que está tentando entender um pouco mais sobre esse período histórico, essa região tão importante para nós, né, brasileiros, brasileiras, e também nós africanos também, né, porque a nossa origem é uma origem muito importante. Nossos irmãos e irmãs da África também podem assistir esse vídeo se tiverem interesse e contribuindo aqui conosco também, tá bom? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Não esqueçam que o próximo vídeo vai tratar uma continuação, né, a parte 2 dessa aula, lidando com os estados coloniais, tá bom? Vou deixar aqui em sequência um linkzinho para o próximo vídeo também para vocês poderem acessar. Feito? Um abraço, até mais.